Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do apartamento do Caetano Veloso. Olha que coisa curiosa, né? O Glenn Greenwald, ele deu uma entrevista no Flow Podcast pro Igor 3000, né, o Igor 3K, e ele mencionou que a política da esquerda no Rio de Janeiro se faz no apartamento do Caetano Veloso, um apartamento enorme, segundo ele, coisa e tal. E é aquela coisa que eu falo para vocês, quando eu falo que elite aristocrática socialista brasileira, o pessoal fica rindo. Não é elite aristocrática, a esquerda dos pobres. Não, é exatamente, são os aristocratas, é gente podre de rica. Não é gente rica que trabalha, não, tá? Porque tem muita gente que trabalha e fica rica. Não, é gente rica que tem dinheiro, assim, para jogar fora e coisa e tal. Caetano Veloso, é verdade, cresceu na música, é um bom compositor, é um bom cantor, um bom intérprete, assim, não tenho questionamento nenhum sobre a qualidade da música dele, né? Mas a verdade é que ele se tornou uma coisa enorme em termos de dinheiro, né? E ele já era de uma família rica lá da Bahia, não sei se vocês sabem dessa história. Ele não era pobre, não. O Caetano Veloso sempre teve dinheiro. Então, assim, ele ficou multimilionário com essa história, né? E a elite aristocrática socialista se reúne em torno desse negócio, como diz aqui o Glenn Greenwald, né? Chega a ser engraçado isso, porque é que eu falo para vocês. Nos Estados Unidos tem menos esse tipo de coisa do que aqui no Brasil. Lá tem também. Os artistas de Hollywood, o pessoal de New York, lá a alta sociedade de Nova York também, é a mesma coisa. São socialistas, são o pessoal democrata, o pessoal de esquerda, né? Mas é muito engraçado ver ele contando isso daqui. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Cypherpunk, Não Tem Medo do Xandão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? O Glenn Greenwald, ele revelou de como funciona o apartamento que virou o bunker da esquerda no Rio de Janeiro. E é o bunker da esquerda no Rio de Janeiro, e eu digo mais para vocês. Esse pessoal da esquerda carioca, eles se sentem os donos do Brasil, tá? A capital saiu aqui do Rio de Janeiro, foi para Brasília, toda a parte financeira, né, que já foi aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram de uma época, mas houve uma época que os principais bancos do Brasil eram no Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro era a capital do país, né? Mas foi todo mundo para São Paulo. São Paulo, hoje em dia, todos os bancos no Brasil são em São Paulo, né? Até eu, que sou youtuber, às vezes eu falo assim, pô, cara, eu tinha que morar em São Paulo, porque em São Paulo tem muito mais oportunidade, muito mais ligação, muito mais possibilidade de falar com outras pessoas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fica meio isolado. O Rio de Janeiro agora é uma província lá distante da capital, ou da capital econômica, que é São Paulo, ou da capital política, que é Brasília, né? Mas a verdade é a seguinte, a classe artística brasileira, aqui no Rio de Janeiro, ainda se sente como a capital, né? De certa forma, porque a Globo é aqui, né? E a Globo ainda tem esse poder todo. E daí você já tem essa visão de como é que é a decadência da esquerda, né? A decadência desse pessoal, da classe artística aqui do Rio de Janeiro. Eles se sentem decadentes por conta disso, porque a Rede Globo, que houve uma época, era o que ditava a cultura no Brasil inteiro. É lógico, sempre teve cultura em São Paulo, sempre teve cultura em Brasília, cultura em Salvador, em várias outras cidades, mas você sabe o que eu estou falando, o grosso, a cultura em massa, né? Assim, as grandes tendências culturais brasileiras eram geridas aqui no Rio de Janeiro, né? E até isso eles estão perdendo, porque com a Globo perdendo força, né? Mas eu vou tocar para vocês aqui o trecho em que ele fala, e depois a gente conversa sobre isso. Olha só, isso aqui foi no Flow Podcast, tá aqui o Glenn Greenwald. A realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Levin. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E vocês... Não tem como ganhar uma eleição no Rio de Janeiro os partidos de esquerda, né? Evidentemente, todo mundo ali é direcionado pelos artistas, pela classe artística, por essa aristocracia. Ele não fala onde é que é esse apartamento, mas provavelmente é Leblon, frente para a praia ali, ou então na Lagoa, não sei onde é que é. Olha só ele descrevendo o apartamento. Chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex, quem mora em cima é a família Marino, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3...
essa coisa eu imagino que para o americano ainda é mais estranho, porque lá nos Estados Unidos não tem esse negócio de empregada doméstica, não. Só gente muito rica que tem empregado doméstico, e mesmo assim é assim uma pessoa ou outra, assim, porque é raro isso lá, né? Lá não tem essa cultura que a gente tem aqui no Brasil. Aqui muita gente de classe média tem empregada doméstica, né? E o Caetano Veloso, de novo, é a elite aristocrática socialista brasileira. O pessoal ainda é lá da Bahia. Lá na Bahia é mais comum ainda você ter empregado doméstico. Lá na Bahia você vê família pobre com empregado doméstico. Infelizmente ganhando pouco. O triste é isso, né? Não estou reclamando não, porque eu acho que no final das contas é melhor a pessoa ter aquele emprego do que não ter emprego nenhum. Mas culturalmente, para uma pessoa, para um americano ver isso aqui no Brasil, deve ser chocante mesmo, né? Um monte de empregado trabalhando num apartamento duplex, que deve ser caro pra caralho, uma coisa assim realmente, né, cinematográfica. Assistentes, assessores que só bota vinho na copa do Paulo de vinho para sempre ter o Marconi, então... Estão vivendo, porra. Mas depois, no meio de tudo isso, celebridade chegando o tempo todo, eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Mas é isso mesmo, essa é a hipocrisia da esquerda, essa é o descolamento da realidade da esquerda. É o que eu falo para vocês, esses artistas decadentes da classe artística aqui do Rio de Janeiro, que já foram famosos no passado, que já ganharam dinheiro. O Caetano Veloso aparentemente ganhou muito dinheiro e guardou. É bom para ele. Tem muito artista que ganha dinheiro e torra a coisa toda. No final da vida vira miserável, né? Mas no final das contas, hoje em dia, a Rede Globo não é nada mais. Ninguém mais cresce com a Rede Globo, né? E aí o que acontece? Justamente esse fenômeno. Por que você vê tanto filme aqui no Brasil que o pessoal querendo ensinar coisa de comunismo, não de luta de classes e não sei o que lá? Essa esquerda velha, essa esquerda ultrapassada, cheia de dinheiro, meu amigo, é a elite aristocrática. Eles não percebem. Eles não percebem isso, na boa. Eles sinceramente acham que estão ajudando o pessoal na favela, acham que estão ajudando as pessoas pobres e coisa e tal, mas não. Na verdade, esse pessoal quer o socialismo, por quê? Porque teme perder o que tem. É evidente que é isso, né? O socialismo permite uma maneira de você ter mobilidade social controlada, porque é o governo que te dá o Bolsa Família, é o governo que te dá a oportunidade de subir de vida. Você não sobe por conta própria. Subir por conta própria só consegue no livre mercado. Você vendendo um bom serviço, trabalhando pra caramba, vendendo um bom produto, um bom serviço, tu pode ficar rico, meu amigo, pode comprar o apartamento do lado lá da Paula Navini e do Caetano Veloso, e eles podem não gostar disso. Então, ou seja, esse pessoal não quer isso, esse pessoal quer o pobre crescendo com a ajuda do governo, com o socialismo, que é aquele crescimento controlado. Não, se você for um pobre bonzinho, se você se comportar direitinho, eu te dou Bolsa Família, tá? Mas se começar a querer capitalismo, comprar, vender coisas que realmente podem ameaçar a estrutura, o status quo desse pessoal, eles não querem não. E eles se convencem, as pessoas são assim, tá? Não se engane não, até você, todo mundo, todos nós somos assim. A gente consegue se convencer muito rapidamente que a coisa que é melhor para nós é melhor para todo mundo. Entendeu? É muito fácil você se convencer de que aquilo que é melhor para você é para o bem da humanidade, é para o bem de todos e coisa e tal, mas na verdade não é para o bem seu, né? É para o bem do Caetano Veloso, é para o bem da esquerda, a esquerda em decadência aqui do Rio de Janeiro, a esquerda decadente do Rio de Janeiro, né? Para eles é realmente isso. Então o que o pessoal está falando aqui, eu sinceramente não conheço o apartamento do Caetano Veloso, nunca tive a oportunidade de ir lá, mas eu sei que funciona exatamente assim, tá? Esse pessoal da classe artística decadente aqui no Rio de Janeiro, e não é só aqui não, tá? Se você for ver lá em Brasília, lá em Brasília eu tive a oportunidade de participar de algumas festas do pessoal que tem dinheiro mesmo lá, tá? E realmente, assim, é uma coisa de chamar atenção, a fartura de coisas e coisa e tal, e gente famosa, gente conhecida, artista e não sei o que lá. E no final das contas, o que acontece nessas festas? Né? O pessoal fica discutindo essas coisas aí. Essa é a elite aristocrática socialista de Brasília, a elite aristocrática socialista do Brasil. Né? É uma elite ferrada, uma elite burra, é uma elite que está decadente por conta disso, mas que ainda tem muito poder, ainda tem muitos contatos. Né? Outra coisa que você não deve se enganar, achar que esse pessoal é antipático. Não é, é o contrário. Esse pessoal é super sedutor, esse pessoal é super amigo, sabe? Porque
porque eles vivem disso, eles vivem de fazer contato. Então o cara vai te tratar muito bem, eles vão te tratar super bem, vão se interessar pela sua vida, vão falar contigo de uma forma muito interessante. Por quê? Porque eles vivem disso, eles vivem de fazer contato, de puxar contato de um lado para o outro, né? Então é impressionante isso, né? Mas é o que eu falo para vocês, é essa elite que se revoltou contra Bolsonaro. Por que se revoltou contra Bolsonaro? Porque Bolsonaro não se encaixa nesse esquema. O Bolsonaro tem ideias, o Bolsonaro tem propostas que não é para discutir. O Kassab tá nessa turma aí, meu amigo. O pessoal do PSD, mesmo o pessoal do PP, da União Brasil, eu diria até que o Valdemar da Costa Neto também tá nessa turma também, né? O Valdemar da Costa Neto tá com o Bolsonaro ali, porque lógico, né? Ele vê que a coisa tá mudando, né? A visão política do brasileiro tá mudando, então ele não quer ficar fora da coisa. Mas até bem pouco tempo atrás, essa é a elite aristocrática socialista. Não tenha dúvida, foi ali que o pessoal ficou revoltado nessas festas, não sei se no Caetano Veloso, mas em outras coberturas desse tipo, em outros duplex riquíssimos desse tipo, que o pessoal ficou revoltado com o Bolsonaro e decidiu esse plano todo aí, que fez toda essa maquinação para o STF descondenar o Lula, trazer o Lula de volta, inventar o golpe do Bolsonaro e coisa e tal. Não tenha dúvida nenhuma. E fizeram isso por quê? Porque o Bolsonaro não se encaixa nesse esquema daí, né? Enfim, é muito curioso ele falar isso porque bate porque eu sei. Mas tem um outro aspecto também que eu acho curioso ele falar isso. Porque certamente esse pessoal vai encarar isso como uma traição dele, tá? O Glenn Greenwald está sabendo que ele foi expulso da esquerda aqui do Brasil. A esquerda não gosta mais do Glenn Greenwald. Desde que ele afetou o plano deles, né, começou a vazar os dados lá do Alexandre de Moraes e coisa e tal, né? Eles gostavam do Glenn Greenwald, como gostam de outras pessoas, apenas enquanto é útil para eles. Mas no momento que você deixou de ser útil para eles, eles automaticamente já te excluem da rodinha, né? E não tenha dúvida, pode esperar que vai ter uma vingança séria contra ele aí, tá? O Caetano Veloso e a Paula Lavigne, vocês sabem, processam mesmo, eles não têm vergonha nenhuma de usar a força do Estado, afinal, eles se consideram realeza, eles se consideram a realeza brasileira, a nobreza, eles acham que eles sabem o que é melhor para outras pessoas, eles não têm nem ideia do que o povo da favela realmente passa no dia a dia, mas como diz o Glenn Greenwald, eles acham que vão resolver o problema, que eles que vão ali entre uma baforada de maconha e outra, entre uma taça de vinho e outra, eles que vão decidir o que é melhor para o pobre da favela, né? E não tenho ilusão, nos Estados Unidos e na Europa é basicamente a mesma coisa, né? Essa mesma elite aristocrática com padrões de sexualidade meio, né, dúbios, né? Você pode ver o caso do Caetano Veloso e da Paula Lavigne, é um caso que eu já expliquei para vocês porque que não é estupro de inocente. Na época não tinha lei ainda, mesmo ela tendo menos de 14 anos e coisa e tal, né? Ou ela tinha 14 anos. Se ela tinha 14 anos não tinha problema, porque já não é estupro de inocente, né? Mas mesmo que ela fosse naquela época não tinha lei, então não tem problema, não tem caso desse. Mas que esse pessoal tem um padrão sexual um pouco mais aberto, tem. A classe artística tipicamente tem isso, né? E na Europa também, nos Estados Unidos também, essa turma toda. Por que você acha que eles conseguiram com tanta velocidade espalhar o caso lá contra o Bolsonaro nas queimadas em 2019, né? Entre esse pessoal, é o que eu falo, não é que existe uma grande organização mundial esquerdista, o que existe é um monte de gente que pensa igual, que estava acostumado até bem pouco tempo atrás de ser o padrão de comunicação, eles que ditavam as regras morais da sociedade, eles que faziam o padrão moral da sociedade brasileira. Aqui no Brasil, esse pessoal lá aqui do Rio de Janeiro, né, do Caetano Veloso e a turma lá do apartamento dele, e também lá nos Estados Unidos, os artistas de Hollywood, coisa e tal, e na Europa também, os artistas de lá e coisa e tal. Então esse pessoal, eles estavam acostumados, até bem pouco tempo atrás, a ter essa capacidade, e eles não têm mais, eles perderam isso, porque as redes sociais agora as pessoas ouvem umas às outras, então eles não têm mais essa ascendência que eles têm. Não tenha dúvida, eles ainda têm muito poder, as pessoas ainda escutam muito esse pessoal, não deveriam, mas ainda escutam muito esse pessoal, só que cada vez menos. Então eles estão nesse processo de decadência desesperada, querendo lutar contra o que eles chamam de extrema-direita e não sei o que lá, e ficam criando essas fantasias todas aí, achando que eles são os heróis da parada. Caetano Veloso, você é o vilão, meu amigo. Você devia fazer música. Música você faz bem, eu gosto das músicas do Caetano. Música ele faz bem, mas política, essa parte toda de coordenação, não. Vocês são o mal desse país. A esquerda é o mal do Brasil, é o mal dos Estados Unidos, é o mal da Europa. Felizmente, eles estão decadentes, estão acabando. Então, em pouco tempo, isso não vai fazer mais diferença.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.